Muito obrigado, senador Paulo Paim, presidente dos trabalhos. Meu co-estaduano, temos divergências de ideias, senador Paim, mas eu tenho enorme respeito pela conduta de Vossa Excelência, sempre muito correta. Senhores senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, nós precisamos saber o que estão dizendo lá fora. É muito importante saber o que estão escrevendo e o que estão lendo no exterior, principalmente nos grandes jornais. O que diz a imprensa internacional, na verdade, sem o parcialismo que tem sido trazido aqui para essa tribuna. O jornalismo, senhor presidente, faz parte da minha vida de forma longa e indissociável. Acredito na comunicação feita de forma séria, apurada e diretamente conectada com a realidade. A comunicação social como mediação social, mediação na sociedade. O bom jornalismo é realizado com independência e isenção. Assim, é com bons olhos que eu tenho visto o trabalho investigativo executado por diversos veículos na cobertura dos escândalos de corrupção expostos pela Operação Lava Jato. Já a imprensa internacional também tem realizado com destaque a cobertura dos desdobramentos das investigações desde o princípio. Entretanto, o interesse da mídia estrangeira tem crescido na medida em que o escândalo do Petrolão tem tomado dimensões cada vez maiores. Esse desdobramento dos fatos na abertura do processo, no processo do impeachment, que deve afastar a presidência da República, ao que tudo indica, e preventivamente, tem aumentado o número de repórteres estrangeiros que têm chegado ao Brasil nas últimas semanas. Crescem também as análises e reportagens, entre eles, inclusive, jornais tradicionais de grande influência e repercussão internacional. Por tudo isso, foi com curiosidade e divergência que acompanhei há poucos dias alguns pronunciamentos nesta Casa sobre o posicionamento da imprensa estrangeira, sobre o processo constitucional de impeachment. Foi dito aqui desta tribuna, por exemplo, que a ampla maioria da imprensa estrangeira tem taxado o procedimento do impeachment previsto em nossa Carta como golpe. Muito se disse a respeito disso por aqui. Então é preciso investigar, é preciso conferir realmente o que estão dizendo lá fora. Nada mais falacioso do que a interpretação trazida aqui há poucos dias. Nestas horas, é preciso separar o joio do trigo, ver com critério e esclarecer a retórica que distorce os fatos. Precisamos separar os conceitos de reportagem, matéria, opinião e editorial. Uma coisa não pode ser confundida com a outra, sob pena de passarmos uma visão equivocada dos enfoques jornalísticos. Recebemos no Brasil nesses dias, como te falei há pouco, uma série de repórteres, atividade que exerci por longo tempo, inclusive em várias coberturas internacionais, entre as muitas, como a Guerra do Golfo, além de coberturas do processo do impeachment de Collor. Agora, correspondentes de todos os continentes estão no Brasil, fazendo detalhada cobertura do procedimento constitucional de impedimento da Presidente da República. O resultado desta atividade tem sido reportagens extensas ou curtas, que relatam o que acontece. O dia a dia da política tem sido retratado ali em diversas línguas e enviado para os mais diversos países. Estas tantas apurações produzem, evidentemente, repercussões que chegam à população de várias partes do planeta. Ali são explorados os diversos lados do assunto. Colhem-se visões diferentes, que devem ser lidos e interpretados no conjunto, não com seletividade, como aqui já aconteceu.
inclusive particularmente nessa tribuna. Não seletividade dos enfoques jornalísticos, porque aí as interpretações se tornam parciais. As reportagens diferem dos artigos de opinião, que são textos assinados e reproduzem a visão de uma determinada pessoa sobre os fatos. Sabemos que ali estamos realizando uma leitura dos acontecimentos sob uma determinada ótica. Esses artigos podem ser escritos por colaboradores ou mesmo jornalistas que trabalham no veículo. Alguns vivem aqui no Brasil como correspondentes estrangeiros, outros estão chegando em função do interesse jornalístico atual que desperta o Brasil. E aí chegamos aos editoriais, que expressam a visão do veículo de comunicação sobre determinado tema e fato. Ali verificamos a ótica da publicação, que analisa o acontecimento e expõe sua opinião. É comum nos jornais norte-americanos, por exemplo, o endosso de um candidato a presidente ou governador. O mesmo acontece na Europa. Esta é uma prática que aos poucos vem sendo adotada também no Brasil. Na minha visão, é o correto, pois deixa claro ao leitor o posicionamento da empresa jornalística. Mas, por tudo isso, repito, senhor presidente, precisamos saber o que os grandes jornais do mundo estão dizendo. Então, vamos às abordagens estrangeiras. Em uma análise preliminar do posicionamento das grandes publicações internacionais, percebemos que não existe alinhamento da imprensa internacional à tese de golpe defendida pelo Planalto. Fica claro que a imprensa internacional, ao contrário, se posiciona de forma responsável, reconhecendo o trâmite constitucional do procedimento do impeachment. Foi o que fez, por exemplo, o mais importante jornal francês, Le Monde, que publicou editorial dizendo: Brasil, ceci n'est pas un coup d'État. Brasil, isto não é um golpe de Estado. Ainda na França, um outro grande jornal, matéria do Le Figaro, analisou a situação. Dilma Rousseff, ex-guerrilheira, devenir presidente autoritaire. Dilma, uma guerrilheira que se tornou uma presidente autoritária. Tampouco as publicações identificadas mais com a esquerda, como as do Grupo Prisa, da Espanha, dona do jornal El País, o mais importante jornal espanhol, acatou a tese de golpe. Em seu editorial, nada foi dito, no entanto, mas em matéria. Assim como vários outros jornais, não reconheceu a tese do golpe. Diz o jornal El País, de Madrid: se se trata de um golpe, el golpe lo hizo el mismo Lula, empurrando a la presidente al precipício al hacer-se blindar com um cargo de ministro. Se é um golpe, o golpe fez Lula, empurrando a presidente para o precipício, para ser blindado com cargo de ministro. Na Inglaterra não foi diferente. The Economist foi direta. When a coup is not a coup. Quando um golpe não é um golpe. Não podia ser mais claro a revista The Economist. Enquanto The Telegraph criticou a nomeação de Lula para escapar da justiça. Dilma Rousseff makes former President Lula Chief of Staff to shield him from prosecution. Dilma faz Lula ministro para criar um escudo de proteção dos procuradores. The Guardian, também importante jornal inglês, fala que o PT abraçou um sistema de financiamento partidário baseado em corrupção, o escândalo que estourou após as revelações e uma relação disfuncional entre executivo e legislativo. Nos Estados Unidos, o tom foi o mesmo. O Washington Post foi contundente. Dilma Rousseff insists that the impeachment movement against her is a coup against democracy. It manifestly is not. Dilma Rousseff insiste que o impeachment levantado contra ela é um golpe contra a democracia. Certamente não é. O New York Times publicou artigos de opinião a favor e contra, mas em seus editoriais, o famoso New York Times, não se encontra qualquer menção a uma possível ruptura de ordem democrática em nossa República.
Por certo, o Brasil está seguindo, estou concluindo, senhor presidente. Por certo, o Brasil está seguindo um caminho institucional. Respeitamos nossa Constituição com um procedimento correndo com ampla defesa no Parlamento, mediante um rito indicado pela Suprema Corte. O mundo está atento ao que é legal no Brasil. A imprensa internacional não comprou as bravatas vazias de que um golpe está em curso no Brasil. Como pode haver sequer clima de golpe se a presidente se ausenta do país há poucos dias para viajar a Nova York e volta na mais completa normalidade? Não há tanques nas ruas. Há isto sim desemprego, há isto sim crise, há isto sim crime fiscal. E a ampla maioria, livre do Congresso Nacional, interpreta os fatos como crime de responsabilidade. Aqui, então, para concluir, senhor presidente, diante dos meus 50 anos de jornalismo, deixo minha avaliação. Sejamos honestos e sinceros com o nosso povo. Não há qualquer dúvida para que a imprensa internacional, de quem o Brasil é um país maduro, que segue as regras do jogo. Não podemos ser sectários e embarcar em uma aventura de leituras parciais que distorcem o que diz a imprensa internacional. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Obrigado pela tolerância.